O setor de construção civil vê com muita preocupação o avanço destas discussões sobre redução de jornada de trabalho no país. Segundo um estudo da CEBIC, a mudança de 44 para 40 horas semanais pode elevar em até 15% o custo da mão de obra para o setor. Vamos entender os impactos desta proposta com o vice-presidente financeiro da CEBIC, Eduardo Aroeira. Seja bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado pela participação. Um ótimo dia a você. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a toda a audiência. Perfeito. Só uma correção. É Gabriel, tá, meu caro? Senão a gente vai continuar aqui. Eu falei Gabriel, não? Gabriel, Daniel, tá em casa. Desculpa. É você que manda aqui. Não, de forma alguma, por favor. Eduardo, eu queria só começar esse papo falando um pouco sobre essas projeções de vocês. Vocês são até um pouco mais cautelosos na hora de fazer essa projeção, porque a proposta que está em discussão no Congresso Nacional é de redução para 36 horas. Vocês fazem um cálculo com 40, o que seria já uma redução menor do que a PEC que está lá em discussão, e mesmo assim os custos tendem a aumentar para o setor construtivo aqui do país? Gabriel, deixa eu explicar qual que é a nossa maior preocupação. A construção civil é um segmento, um setor que emprega diretamente com carteira assinada cerca de 3 milhões de trabalhadores. E a construção civil também, ela é responsável por várias entregas sociais para a população do nosso país. É a construção civil que entrega as casas do Minha Casa Minha Vida, os hospitais públicos, delegacia, metrô, o BRT. A nossa grande preocupação, na verdade, é muito mais do que o aumento de custo. É transferir para a sociedade, para os mais necessitados, um aumento de custo, uma vez que, se for aprovada essa redução de jornada tal qual é discutida, vão se aumentar os custos que vão ser direcionados justamente a essa população que necessita de uma casa, que precisa andar de ônibus, que precisa andar de metrô. Então, a nossa argumentação é que a discussão da jornada, sem uma discussão de aumento de produtividade na construção civil, na verdade vai impactar a população mais necessitada do nosso país. E quando a gente olha, por exemplo, para essa. São duas propostas que estão presentes na mesma PEC: redução de jornada de trabalho e também redução da escala, restrição, por exemplo, para o não trabalho na escala 6x1, na escala 5x. E aí a gente vai discutir muito os formatos possíveis para serem aplicados aqui para o Brasil. Quando a gente fala de impactos gerais, o que é mais danoso? Essa restrição da escala ou é a redução da jornada de trabalho aqui para o país, Eduardo? Para o nosso segmento da construção, certamente é a redução da jornada. Entendi. Para se ter uma ideia, hoje a gente tem um desemprego de 5,1%, né? Isso é praticamente pleno emprego. Pelo nosso estudo lá na CEBIC, isso significa, essa redução, se for de 44 para 40, cerca de 208 horas a menos por trabalhador por ano. Isso totaliza cerca de 600 mil horas no setor em um ano. Isso, na prática, no bolso das pessoas, significa uma construção, na média, 10% mais caro, um custo agregado de 135 bilhões para o nosso país. Então, nós que já vivemos nesse momento de grande dificuldade de emprego, um dado muito comum, assim, muito fácil da gente perceber o momento de dificuldade de mão de obra, a mão de obra já em pleno emprego. Para se ter uma ideia, o IPCA aqui nos últimos 12 meses está em torno de 4,44%. Né? O custo da mão de obra na construção civil, independente de mudança de escala, nos últimos 12 meses aumentou 8,93%. Isso representa realmente essa situação limítrofe, no limite que a gente tem da mão de obra. Essa redução de mão de obra, ela traria diversos problemas e desequilíbrios, impactando no bolso dos mais necessitados. E quando a gente olha, por exemplo, para
possíveis alternativas para reduzir estes impactos? O Congresso Nacional hoje discute uma mudança gradual ao longo do tempo para as regras trabalhistas no país, ou mesmo uma desoneração da folha de trabalho, que seria outra alternativa para compensar financeiramente estas empresas que serão afetadas diretamente pela mudança da escala. Essas duas alternativas, elas conseguem equilibrar a relação de trabalho e também essa relação de custos que pode afetar o consumidor final? Alternativas são necessárias. Tá. Nós não somos, a gente não é contrário à discussão, né? Acreditamos que o trabalhador pode trabalhar sim menos, mas o que nós somos contra é discutir isso apartado da produtividade. Essas duas possibilidades, se feitas de maneira correta, podem auxiliar. Porque o que nós temos hoje, quando a gente fala dessas 600 mil horas a menos trabalhadas, temos três alternativas somente na construção civil. Uma é atrasar as obras, que seria um prejuízo imenso, porque quando falamos de obras são casas populares, hospitais, estações de metrô. Podemos também reduzir, aumentar a quantidade de horas extras, que também vai encarecer ainda mais do que esses 10% que eu já havia falado, né? E o que não é possível é um total de 288 mil trabalhadores a mais imediatamente após a aprovação dessa legislação. Isso significa que, de um dia para o outro, teríamos que arranjar, num momento de pleno emprego, 288 mil trabalhadores. Isso não é razoável, né? Essa seria a única opção que não aumentaria custo. Esse prazo para que se implante é interessante porque ela possibilita, por exemplo, ao setor da construção, uma construção mais industrializada. É importante falar que a construção civil ela é diferente de vários setores. Por exemplo, na hora que a gente concreta um pilar ou uma laje, a gente não consegue automatizar, informatizar isso. Nosso setor precisa de pessoas ainda. Então, essa é a grande dificuldade do nosso setor. Então, essas discussões, seja a redução de encargos sociais para compensar esse aumento de custo, ou um prazo para que as empresas invistam e consigam uma maior produtividade, ou seja, para produzir com menos trabalhadores a mesma quantidade de obra, é interessante e uma saída para que a gente possa realmente reduzir a jornada dos trabalhadores, mas sem prejuízo para a população mais necessitada. Eu queria falar justamente sobre estes investimentos. Só prazo é o suficiente, porque a taxa de juros continua altíssima, 14,75%. Nós temos ainda condições de margens apertadas. O que falta para as empresas conseguirem, do lado da empresa mesmo, investir, aumentar a produtividade, tirar este custo da baixa do trabalhador, Eduardo? Isso é um ponto interessante, né? As nossas empresas da construção civil, ao contrário do senso comum, ela é formada em sua maioria por pequenas e médias empresas. Cerca de 98,7% das nossas empresas são pequenas e médias. Principalmente essas empresas, elas precisam sim de recursos, de preferência subsidiados para treinamento, investimento em equipamento, e estudo para novas modalidades de construção industrializadas. Então, sim, essas taxas de juros também são muito prejudiciais nesse momento que a gente vive de uma necessidade de mudança na forma que nós construímos nossas obras. Muito obrigado, Eduardo Aroeira, que é vice-presidente financeiro da CEBIC. Meu caro, até uma próxima e agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Valeu, até a próxima.